Olá, turma! Tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha e a nossa aula é Língua Portuguesa. Pegue o seu livro integrado, abra na página 125, nós vamos estudar até a página 127. O nosso assunto de hoje é frases, tipos de frases. Certo? Então, vamos lá, né? Mas o que é uma frase? Bom, frase é o conjunto de palavras que comunica um pensamento completo, certo? É uma frase. É um conjunto de palavras que comunica um pensamento completo. Tá? Né? Essa é o conceito que o nosso material traz, né? O conjunto de palavras que comunica um pensamento completo. Mas ocorre também que algumas palavras, elas não precisam estar agrupadas com outras para formar uma frase. Ela tem um sentido completo e ela é considerada uma frase. Por exemplo, a palavra socorro, ela é uma frase, né? É uma exclamação, é um pedido de socorro. Você não precisa de complementos, você não precisa de outras palavras para completar essa frase. Ela tem um sentido completo. Então, ela é uma única palavra, certo? E ela é uma frase. Quando você grita lá, socorro, você compreende que aquela pessoa precisa de ajuda, certo? Então, ela também é considerada uma frase. As frases, elas estão classificadas, certo? E elas podem ser declarativas. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo: obrigaram o rapaz a sair. É uma frase afirmativa. Essa pessoa está afirmando: obrigaram o rapaz a sair, certo? Outro exemplo: ele não está em casa. É uma frase aí negativa, certo? Essa aí, né, essas frases, elas são frases, né, que elas terminam aí com pontos finais. E esse tipo de frase, né, ele está informando alguma coisa ou está declarando. No nosso primeiro exemplo, obrigaram o rapaz a sair, né? E ele não está em casa. A frase ele não está em casa é uma frase que ele está informando, né? Ele não está em casa. Então, uma das primeiras aí, né, que a gente tem no grupo de classificação aí é as frases declarativas, certo? Frases interrogativas. Bom, essa é simples, né? Ocorre quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta, certo? Então, frases interrogativas são aquelas que vêm em forma de pergunta, né? Por exemplo, você aceita um copo de suco? É uma interrogação direta, né? Outro exemplo: desejo saber se você aceita um copo de suco. É uma declaração, né? Uma interrogação indireta, né? Ele não perguntou diretamente: você deseja um copo de suco? Não. Desejo saber se você aceita um copo de suco, certo? Então, frases interrogativas. As frases interrogativas que são aquelas que vêm em forma de pergunta, certo? Frases exclamativas. Esse tipo de frase, o emissor, né, exterioriza um estado afetivo, indica uma exclamação, uma admiração, surpresa, alegria, espanto, dor, medo.
Então, olha o exemplo. Que prova difícil, né? A pessoa exclamou lá, que prova difícil. É uma delícia esse bolo. É uma exclamação. Então, nós temos aí, né, já vimos 3, né, tipos de frase. No nosso material nós temos outro exemplo, né? Na verdade, você é piloto de disco voador, né? Então, e as frases exclamativas, elas vêm aí com o nosso ponto aí, né, de exclamação, certo? Frases imperativas ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido. Exemplo: faça-o entrar no carro. Não faça isso. Dê uma ajudinha com isso. Olha lá, não vamos confundir as frases imperativas com as outras. Ela ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, né, um conselho, faz um pedido. O nosso primeiro exemplo, ele diz: faça-o entrar no carro. É uma ordem, né? Ele diz: olha, faça-o entrar no carro. Ela também termina com um ponto de exclamação, porque é uma expressão aí, né? Faça-o entrar no carro, mas ela está classificada aí com frases imperativas. Por quê? Porque é uma ordem. E aí, olha, não faça isso, é um conselho. Dê uma ajudinha com isso, é um pedido, certo? Agora, nós vamos passar aí para um outro assunto, que é oração e período, certo? Oração. Vamos lá. A gente viu, né, que frase é um enunciado de sentido completo, pode ser formado por uma ou mais palavras, né? Foi aquilo que eu falei, né, que uma palavra ela expressa aí, né, um sentido completo, né, e que não necessariamente precisa ter um verbo para ter sentido. Olha lá, relembrando. Frase é um enunciado de sentido completo, ou seja, que você compreende aquilo e pode ser formada por uma ou mais palavras que não necessariamente precisa ter um verbo para ter sentido. E aí a gente vai para o exemplo. Olha lá, socorro tem sentido completo e é apenas uma palavra, certo? Que lindo dia! Olha só, que lindo dia, ele não tem verbo, mas é uma frase e tem sentido completo. Preciso de sua ajuda. Olha lá o verbo precisar, bem no início. Ela tem verbo, certo? E é uma frase. Então, frase é um enunciado que tem sentido completo. Vamos lá. Mas a gente não está falando de frase, a gente está falando de oração e período. Mas nós precisamos saber o que é frase para poder compreender o que é oração e o que é período, certo? Então, vamos lá. Vamos lá para oração. Bom, oração é todo enunciado que contém apenas um verbo, certo? Então, isso é oração, é todo enunciado que contém apenas um verbo. Então, eu posso falar em outras palavras que é toda frase que contém um verbo. É uma oração. Olha o exemplo. Celina Turchi, né? Esse aí, Celina Turchi é o outro texto que nós estudamos, lembra? Então, Celina Turchi conta a sua trajetória. Conta, o verbo contar está bem aí, né? Celina Turchi conta a sua trajetória. Veja que tem apenas um verbo. Segundo exemplo, eu preciso de ajuda. Olha o verbo precisar. Eu tenho apenas um verbo nesse enunciado, ou seja, eu tenho um verbo nessa frase, certo? Então, oração é todo enunciado, né, que contém apenas um verbo. Tem um verbo, certo? Então, ó, colocou oração. Vai ser uma frase, ela vai ser uma oração quando houver apenas um verbo. Então, todas as vezes que tivermos um verbo dentro da frase, temos uma oração. Então,
não esqueça, toda vez que a frase houver ali apenas um verbo, é uma oração. Período. Período é uma frase formada por uma ou mais oração. Olha lá, período é uma frase formada por uma ou mais oração. Uma oração tem apenas um verbo, certo? Em um período, há tantas orações quantos forem os verbos, podendo então ser simples ou composto. Exemplo: mulheres, sejam bem-vindas e aproveitem bem a oportunidade sem ideias pré-concebidas. Olha nesse primeiro exemplo aí que nós tiramos do texto. Mulheres, sejam bem-vindas. Essa é a primeira oração, certo? Por que a primeira oração? Porque nós temos um verbo. E aí vem a segunda. Aproveitem bem a oportunidade sem ideia preconceituosa. A segunda oração, certo? Por que a professora está falando isso? Porque na primeira eu tenho um verbo e na segunda eu tenho outro verbo. Então, de mulheres até bem-vindas, eu tenho uma oração. E aproveitem até preconcebida, eu tenho outra oração. Então, eu tenho aí um período, certo? Por que eu tenho um período? Porque eu tenho aí 2 verbos e é a quantidade de verbo que determina aí o período, certo? Então, outro exemplo. Assim que ela chegou, apresentou novas ações a serem executadas. Então, olha lá, eu tenho aí 3 verbos: chegou, apresentou e serem. Eu tenho 3 verbos. Por isso, eu tenho aí, né, mais de um período. Por quê? Período é uma frase formada por uma ou mais oração. Em um período há tantas orações quanto forem os verbos. Então, o que determina a minha quantidade de oração? É a quantidade de verbo, certo? Aí, no caso, eu tenho assim que ela chegou, uma oração. Apresentou as novas ações, segunda oração. Serem executadas, terceira oração, certo? Viu como tudo está ligado? Frase é o quê? Frase é um enunciado que tem sentido completo, né? E que ela pode ou não pode ter verbo. Eu já sei o que é uma frase. Oração. Bom, oração é toda a frase que contém aí verbos, certo? Que contém verbo. Essa é uma oração. E período? Bom, o período é determinado pela quantidade de verbo na frase, certo? Isso mesmo. Então, vamos lá para a nossa atividade. Opa, antes da atividade eu esqueci de falar aí que o período ele é aí, né? Ele é composto aí de período simples e período composto. Período simples. Bom, quando um enunciado ou quando uma frase, né, ela é formada por uma única oração, ela é chamada de período simples. Olha lá, lembrando, quando uma frase, ela é formada aí apenas por uma oração é determinada pela quantidade de verbo. Um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações, certo? E assim por diante. Então, período simples é quando o enunciado é formado por uma única oração. Ele é chamado de período simples. Ou seja, eu tenho meu exemplo aí. Ele tremia muito. Olha só, ele tremia. Tremia é um verbo. Eu tenho um verbo nessa frase. Portanto, eu tenho uma oração. E se eu tenho uma oração, tenho um verbo, é período simples. Período composto, quando o enunciado é formado por mais de uma oração, ele é chamado de período composto. E o período é determinado pela quantidade de verbo. Olha o meu segundo exemplo. Ele tremia muito. Tremia
primeiro verbo, portanto, uma oração. E o sangue sumiu de seu rosto. Sumiu é o segundo verbo, portanto, segunda oração. Eu tenho duas orações aí. A primeira, ele tremia muito e o sangue sumiu de seu rosto, segunda oração. Então, é período composto. Para mim saber se o período é simples ou ele é composto, eu conto os verbos, certo? Se tem só um verbo na frase, é período simples. Se tem dois verbos ou mais, é período composto. Isso mesmo. Agora sim, né, nós vamos para a nossa atividade. Nós temos uma atividade na página 126, né, que vai falar aí sobre frases. E nós temos uma segunda atividade na página 127, que vai falar sobre períodos, né? Sobre oração e período. Não está muito difícil, está bem facinho essa atividade, né? E a gente vai lá tentar resolver. Desejo para vocês aí um bom dia, ótimos estudos. E caso tenham alguma dificuldade, eu estou à disposição, certo? Pode entrar em contato comigo. Tchau, tchau e até a próxima.